toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. O altar sempre aceso. Texto áureo: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6, 3. Verdade aplicada, a vida do salvo deve ser como um altar continuamente aceso, sempre pronto para oferecer sacrifícios a Deus. O objetivo da lição é ensinar que no altar tudo é oferecido a Deus, mostrar que o homem foi criado com o propósito maior de ser um adorador, demonstrar que a alegria faz parte do caráter do cristão. Hinos sugeridos 5, 24 e 122 da água cristã. Meus queridos, o altar sempre aceso nos fala da nossa interligação com Deus, adorando a Ele e Ele recebendo a nossa adoração. É um verdadeiro feedback, nós damos e recebemos. O altar sempre aceso significa que tudo deve ser colocado sobre ele. Não pode existir na vida do cristão nada tão valioso que não possa ser colocado sobre o altar para ser queimado em oferta ao Senhor. O tabernáculo, carregado de significados profundos, marcaram a história do judaísmo e do cristianismo. O tabernáculo, que era o lugar de adoração, dividido em átrio, santo lugar, santíssimo. No átrio estava o altar, altar dos holocaustos, onde era queimada a vítima. O altar dos holocaustos fala da cruz, do suplício de Cristo,
do juízo de Deus no Calvário. Cristo se oferecendo a si mesmo como holocausto para sempre. Os 4 chifres nos fala da universalidade da ira e juízo de Deus sobre todas as nações da terra. Nas pontas dos chifres do altar, o sacerdote, quando imolava a vítima, pegava um pouco do sangue, colocava na ponta do dedo polegar direito e friccionava ou esfregava nas pontas do altar. Isso tinha uma simbologia toda especial, porque o altar fala da justiça, o juízo de Deus, da sua ira. Era uma forma do sacerdote dialogar com Deus e dizer assim: Senhor, que o teu juízo estabelecido sobre a humanidade não seja segundo a tua ira, mas segundo a tua justiça. Aí houve uma interrupção no Calvário com a morte de Cristo, e a ira estabelecida de Deus sobre as nações da terra, abarcando toda a terra através dos 4 pontos do altar, que representa os 4 pontos cardeais. Então a ira de Deus não prevaleceria com o advento do Calvário, porque aí o juízo de Deus seria segundo a sua justiça. Oh, aleluia! O altar dos holocaustos, lugar de suplício de uma vítima, onde a vítima morreria pelo sacrificante e apontaria para Cristo, que se ofereceria posteriormente. O tabernáculo, conforme vos disse, carregado de significados profundos que marcaram a história do cristianismo e também do judaísmo, dividido em átrio, santo lugar e santíssimo. Lá no santo lugar estava o outro altar, o altar de ouro chamado. O altar dos holocaustos era um altar de bronze, feito de madeira de acácia, revestido de bronze. E o altar de ouro, revestido de ouro, lá no santo lugar, era o lugar onde se oferecia o incenso santo, na composição desejável de Deus, estorac, onixa e gálbano. O cheiro suave chegava às narinas do Todo-Poderoso. Isso fala das orações, das nossas intercessões, orações, e que Deus recebe a nossa adoração. O cheiro suave, agradável a Deus, fala do recebimento da nossa adoração. Aleluia. O altar é o lugar de entrega. A instrução do Senhor para que o altar ficasse sempre aceso caracteriza que tudo ali era colocado para ser queimado. Isto é, para ser entregue a Ele. O altar é uma figura da cruz, onde Jesus passou pelo fogo do juízo divino. O altar é um lugar de entrega de um animal sem defeito e do derramamento de sangue. O lugar onde algo valioso é entregue ao Senhor para ser queimado em adoração a Ele. Esses sacrifícios repetitivos sobre o altar aceso são tipos do sacrifício único feito por Jesus Cristo. Então, altar é lugar de entrega. E este altar precisa estar sempre aceso. O altar não pode ficar apagado. Sempre aceso significa que tudo deve ser colocado sobre ele. Não há obscuridade. Não pode existir na vida do cristão nada tão valioso que não possa ser colocado sobre o altar para ser queimado em oferta ao Senhor. É uma entrega total. Aleluia. Vamos ver isso. Entregar no altar o que tem valor. Altar aceso é a lei do holocausto. No altar, Deus cheira o suave cheiro. Entregar no altar o que tem valor. Veja aqui o exemplo de Abraão com seus 2 filhos, o filho Ismael, filho de Agar, a escrava, e o filho de Isaac, filho de Sara, filho da promessa. Os 2 eram filhos, mas um era mais querido. E Deus queria o mais importante para Abraão. Ele exigia o filho querido. Isso quer dizer que Deus quer aquilo que tem mais valor em nossa vida. Ele exige de nós. Não é uma coisa qualquer. É o mais precioso. É o que nós temos de maior valor. Abraão nos deixou um legado extraordinário, um exemplo, entregando o seu próprio filho. Na verdade, Deus não queria o sacrifício do seu filho, Ele queria testar a sua fé. Deus, não quer sacrifício de vítimas humanas,
Não, ele queria apenas testar a sua fé. Ele queria o mais precioso, queria Isaque. Altar aceso é a lei do holocausto. Deus estabelece que o fogo sobre o altar deveria arder durante todo o dia e toda a noite. Levítico 6:12. Durante a travessia do deserto, e o cuidado com o fogo durante a noite deveria ser maior, pois no deserto, à noite, a temperatura diminui bastante e pode fazer com que o fogo venha a se apagar. Em tempo de frieza é mais difícil manter o fogo aceso, e a igreja deve observar esse detalhe para que a temperatura espiritual não diminua no meio do povo de Deus. Jesus fala sobre o esfriamento do amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Então, o cuidado que precisamos ter com o altar sempre aceso, nas noites geladas, eclipsadas, de negruras, de turvelinhos e tribulações tremendas. Não pode apagar, não pode esfriar a nossa vida espiritual. Precisamos manter o fogo sempre aceso no nosso altar. Aleluia. O cuidado com aquilo que poderá esfriar a nossa vida espiritual. Precisamos entender que o fogo precisa arder no altar, mesmo em meio às situações de adversidades, mesmo em meio às tribulações e provações, mesmo no deserto, o altar precisa estar aceso. Precisamos ter o cuidado que quando as noites batem, quando a geleira desce, quando a frieza vem, o altar não pode se apagar. Ele precisa estar aceso. No altar, Deus cheira o suave cheiro. O holocausto era uma oferta de cheiro suave ao Senhor, e esse cheiro hoje é oferecido a Deus por uma igreja separada deste mundo, consagrada ao Senhor e santificada pelo sangue de Jesus, pela ação da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Deus nunca ficou sem testemunhas na terra, em todas as épocas, e hoje também tem os fiéis que perseveram em meio a todas as adversidades, e estes colocam sobre o altar aceso uma oferta que Deus recebe, uma oferta de cheiro suave. 1 Reis 19:18. No altar, Deus cheira o suave cheiro. Aleluia! As nossas igrejas hoje, separadas do mundo, que tem uma vida santa, um povo dedicado a Deus, que deixou tudo o pecado, todo o mal, se dedica a Deus. Essa oferenda é o cheiro suave às narinas de Deus. Esse cheiro suave fala da aceitação de Deus, da nossa adoração. É um verdadeiro feedback. Nós damos e recebemos. É uma retroalimentação. O Senhor recebe a nossa adoração. Aleluia. O cheiro precisa agradar a Deus. A pergunta que ecoa através dos cabos cibernéticos nesta oportunidade é: qual tem sido o teu cheiro, meu irmão, meu internauta? Que cheiro tem exalado na tua coletividade, na tua sociedade? Que cheiro tem exalado de ti, do teu altar, em meio a este mundo tenebroso e mau? Qual é o cheiro que tem saído do teu altar para agradar a Deus ou para desagradar? Deus quer o cheiro suave. O altar do holocausto era o lugar onde se queimava a vítima. E ali a fumaça subia e cheirava as narinas do Todo-Poderoso. E ele a recebia. No altar do incenso, o altar de ouro, ali o incenso santo, na composição desejável de Deus, Cálvano, Estoraque e Onisha, a fumaça subia e cheirava. Deus sentia o odor agradável do aroma santo. Aleluia. Oh, glória a Jesus.
Aleluia. O Senhor quer sentir o cheiro da nossa vida, Ele quer sentir o cheiro suave do nosso altar, Ele quer receber a projeção do cheiro, do odor da nossa vida, exalado do nosso altar, do lugar de verdadeira adoração. É aí que precisa sair o cheiro que agrada a Deus. Oh, bendito seja o Senhor. O altar é lugar de adoração. Deus criou o homem para que o adorasse. Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores. João 4:23. Um leproso ouviu de longe ordenar a lei, o sermão da montanha. E a ação da palavra em seu interior agiu tão forte que ele entendeu que uma lepra não poderia impedi-lo de cumprir o propósito pelo qual fora criado por Deus. Assim se aproximou de Jesus e o adorou. Olhei. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Mateus 8:2. O altar é lugar de adoração. Não importa o nosso pecado, que o Senhor já nos limpou. Não podemos ficar preocupados com aquilo que fizemos no passado. Não. E nós vamos ver o altar de bronze. O altar de bronze, ou de cobre, que ficava no pátio do tabernáculo. E o altar de ouro, que ficava dentro do santuário. Vos falei na introdução sobre isso. O altar para o sacrifício era o de bronze, onde o fogo deveria arder continuamente. Nesse altar de bronze eram oferecidos os sacrifícios cruentos, ou seja, os sacrifícios de sangue. No altar de ouro era queimado um incenso aromático pela manhã e à tarde. Em ambos altares, o cheiro era agradável a Deus, isto é, Deus aceitava a adoração. Oh, glória a Jesus! Num se queimava a vítima e a fumaça projetava e Deus recebia. No outro, o aroma suave subia do incenso santo no altar de ouro. O altar dos holocaustos, feito de madeira e de acácia, revestido de bronze, era o altar onde se oferecia a vítima e a fumaça subia e Deus recebia. O altar revestido de ouro, lá no santo lugar, era o altar onde se queimava o incenso santo e o aroma se projetava e Deus recebia. Uma oferta de fé. Aqui, precisamos entender que o Senhor quer que a nossa oferta seja acompanhada da fé genuína, verdadeira. Não podemos vestir a roupagem da formalidade, do ritualismo, apenas para ostentar o estereótipo. Não. Precisamos fazer acompanhar a nossa oferta da fé verdadeira. Veja aqui que Abraão ofereceu Isaac. Caim ofereceu uma oferta juntamente com Abel. A de Caim não foi aceita, era desprovida de fé. A de Abel foi aceita, porque continha os ingredientes da fé. E Abraão ofereceu Isaac, que tinha de melhor. Não basta apenas ofertar, precisamos ter a fé. É a fé que é a mola propulsora que movimenta toda a maquinaria da espiritualidade. Aleluia. Um altar de adoração. Quando uma oferta é trazida ao altar do Senhor, tem também o sentido de adoração. Quando o profeta Elias restaurou o altar de Israel e Deus enviou fogo do céu para consumir a oferta, 1 Reis 18:38, o povo adorou ao Senhor, aleluia, 1 Reis 18:39. O altar da adoração deve estar levantado nas nossas igrejas. Oh, glória a Jesus. Veja a atitude de Elias restaurando
o altar de Israel e tendo o ingrediente da verdadeira adoração. Deus responde com fogo, queima o holocausto. E o povo adora a Deus, aleluia. O altar é um lugar de adoração. Na terceira parte, o altar é lugar de alegria. Veja que uma das características do fruto do Espírito em Gálatas 5:22 é a alegria. E faz parte do caráter dos que se aproximam de Cristo, reconhecendo a obra por ele realizada. Sua morte e ressurreição nos deu esta alegria por termos comunhão com Deus e pelas gloriosas promessas que estão para se cumprir na vida de todos os que permanecerem fiéis, perseverando até o fim. Mateus 24:13. Altar é lugar de alegria. Alegria pelo perdão. Alegria pela presença de Deus. Alegria por ser o altar de Deus. O perdão. Nós estávamos impedidos de ter comunhão com Deus. Mas Cristo estabeleceu o perdão e nós tivemos comunhão com Deus através deste holocausto. O perdão nos traz alegria. Os nossos pecados vermelhos que marcaram época, que marcaram nossa vida, nossos familiares, nossa coletividade, pecados feios, sórdidos, que se transformaram em opróbrio na nossa existência, quem sabe, foram perdoados por Deus. Precisamos ter a alegria em termos recebido o perdão de Deus. Quantos assassinos, quantos criminosos que praticaram atos sórdidos, vergonhosos, ladrões, mas que foram perdoados por Deus. Este perdão nos traz alegria, porque o Senhor nos deu o ensejo de um contato com Ele, de uma comunhão com Ele, alegria pela presença de Deus. O altar é lugar de encontro entre Deus e o homem. O pecador, ao ouvir a voz de Deus, teme e se esconde. Veja o exemplo de Adão e Eva, Gênesis 3:10. Esconderam-se de Deus. Mas no altar tem uma vítima que toma o lugar do pecador, que muda o medo em alegria. Oh, aleluia! O pecador pode entrar pelo átrio da casa do Senhor com alegria. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Salmo 96, versículo 8. Alegria pela presença de Deus. Deus presente em nossa vida. Veja a alegria de Davi ao tocar a sua harpa, ao tocar o seu instrumento, ao cantar ao Senhor. Ele entrava no átrio do Senhor, que é no pátio, no lugar onde está o altar dos holocaustos. Ali, o fogo ardendo continuamente. Ele oferecia a sua adoração a Deus. Oh, glória a Jesus! O doce cantor de Israel tinha uma unção. Ao tocar, os espíritos maus se retiravam. Havia uma verdadeira unção no toque aguçado e afinado da sua harpa e no ato de cantar. Quem sabe, meu caríssimo irmão, você tem perdido a alegria de cantar. Você era cantor, você era um levita, você tocava para o Senhor, não toca mais, não tem alegria mais nas cordas do seu violão ou da sua viola, não tem alegria mais nas teclas do seu teclado e não louva mais o Senhor porque perdeu o poder de fogo. A alegria precisa ser restabelecida na sua vida. Você precisa ter o gozo de cantar e louvar ao Senhor, porque Ele se agrada disso. Oh, glória! Alegria por ser o altar de Deus. O salmista se alegra por
se chegar ao altar de Deus. Por se chegar ao altar de Deus. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus. Deus meu. Salmo 43, 4. A tradução livre do texto, a minha grande alegria. É a alegria da minha alegria. Veja bem, aqui uma construção frasal interessante, como encontramos nos rodapés de algumas Bíblias. O salmista está dizendo que quando vai ao altar de Deus, ele encontra uma alegria que alegra a alegria dele. Essa alegria precisa ser restabelecida se você perdeu ela. Nós precisamos ter alegria em ser o altar de Deus. Aleluia. Depreendemos desta lição que temos de empreender todos os esforços para que o altar esteja aceso continuamente. Veja a lei dos holocaustos, a lei do altar, para que a qualquer momento que dele nos aproximamos, possamos oferecer a nossa oferta de cheiro suave ao Senhor, seja no calor do dia ou no frio da noite, que esta chama esteja sempre acesa. As noites geladas nos desertos da nossa vida, as noites eclipsadas de turvelinhos e tribulações da vida, não podem esfriar e apagar o fogo no altar da nossa vida. Precisamos entender que o Senhor recebe a nossa adoração. Absorvemos que no altar dos holocaustos, nos 4 cantos, nos chifres, o sacerdote aspergia, flexionando o dedo polegar direito, num diálogo com Deus, dizendo: Senhor, aplaca a tua ira, que o teu juízo não seja segundo a tua ira, mas que seja segundo a tua justiça. Houve uma interrupção no Calvário e Cristo estabeleceu um elo de ligação entre Deus e a humanidade novamente. E o juízo de Deus não será segundo a sua ira, mas segundo a sua justiça. Que Deus nos abençoe e que possamos entender que a alegria precisa estar presente em nossa vida. A alegria em sermos o altar de Deus. Deixo aqui questionário. Que Deus nos abençoe.